Vamos envolver o nosso Alex em harmonia, em paz, e que ele fique à vontade, porque ele está na sua casa. Obrigado. Boa noite. Jesus nos abençoe. Sempre uma alegria renovada. Estudar a nossa doutrina espírita, hoje o Livro dos Espíritos. Hoje, estava pensando aqui, durante a prece, esse início, essa abertura, que nesse mês de maio completam 30 anos que eu ingressei na doutrina, aqui na casa. Minha primeira reunião pública em doutrina espírita aconteceu 30 anos atrás, aqui, nesse salão. Lá embaixo não, já peguei as reuniões aqui. Quem é mais antigo sabe que... Eu até peguei aqui, teve uma época que desceu, e depois voltou. Mas 30 anos, palestra no dia 1º de maio de 1987. Tema: A Caridade. Palestra proferida no dia do trabalho, uma sexta-feira à tarde, por Richard Simonetti. Foi uma tremenda recepção na doutrina espírita. Eu já estava em casa, já havia lido o Livro dos Espíritos e trazido pelos meus familiares, vim aqui à casa. Então, uma alegria imensa essa possibilidade de frequentar a doutrina espírita, frequentar aqui a casa nessa época e estar dentro desse contexto, aprendendo sempre, buscando entender esses ensinamentos tão profundos e tão importantes que a doutrina espírita nos traz. Na noite de hoje, o nosso tema versa sobre a lei de igualdade, a terceira parte do Livro dos Espíritos. Tem lá a lei de igualdade, vários tópicos, e nós vamos comentar aqui alguns desses tópicos, perguntas 814 e 824. E é muito interessante também a gente entender isso, porque é só dentro do contexto da reencarnação, é só dentro do contexto da lei de causa e efeito, é só dentro dessa sistemática que nós aprendemos na doutrina espírita, que nós podemos conceber essa lei de igualdade. Ao perceber que algumas pessoas nasceram em determinadas situações de maior dificuldade e outras nasceram com menores dificuldades, seja sob o aspecto físico, seja sob condições intelectuais, seja sob o aspecto moral, porque também as pessoas diferem nesse aspecto, né? E é exatamente dentro desse contexto da doutrina espírita, da lei de causa e efeito, da reencarnação, é que a gente consegue entender a lei de igualdade. A gente consegue entender a lei de justiça, que é uma lei de justiça, obviamente, que traz junto a ideia da misericórdia e a ideia do amor. É uma lei de amor. Então, nós concebemos a bondade de Deus, a justiça de Deus, quando nos criou de forma semelhante. Ele não criou um ser numa situação privilegiada, numa situação melhor. Se nós todos tivéssemos nascido como espíritos, criados como espíritos por Deus, no momento ali da concepção, no momento ali do nosso nascimento do corpo, não poderíamos jamais falar sobre a ideia da igualdade. Mas nós entendemos com a doutrina espírita que todos nós fomos criados da mesma forma. Somos espíritos criados simples e ignorantes, nos disseram os espíritos superiores. Fomos criados de uma maneira tal em que nós vamos participar e estamos participando de um processo evolutivo, de um processo de crescimento,
para nos conduzir a uma condição de felicidade. Porque pensando em Deus, nós só podemos conceber que Ele tenha nos criado para a felicidade e jamais tenha nos criado para o sofrimento ou para a dor. Então a gente consegue entender que a dor é um estado transitório para todos nós. As dificuldades e os sofrimentos são estados momentâneos, que fazem parte de todo um processo imenso, que permite com que o espírito, nós, possamos participar de experiências e conquistar, através do bom uso do nosso livre-arbítrio, os valores da felicidade, da perfeição moral, da pureza espiritual. Então, meus irmãos, o nosso tema então envolve, na noite de hoje, alguns tópicos dessa lei de igualdade. E começa falando sobre as provas da riqueza e da pobreza. E aí Kardec faz a seguinte pergunta: por que Deus concedeu a alguns a riqueza e o poder? E por que Deus concedeu a outros a miséria e a pobreza? É uma pergunta interessante. Na unicidade das existências, a gente teria dificuldade de responder isso. Só uma existência. Por que Ele deu a uns a riqueza e o poder? Por que deu a outros a miséria e a pobreza? Por que deu a uns a saúde e a outros a doença? Por que deu a alguns um contexto familiar estável e harmônico, inclusive sob o aspecto afetivo, e a outros não, um ambiente complicado? É exatamente em função da ideia da reencarnação que nós podemos entender. Em primeiro lugar, os espíritos superiores dizem, bem, não é bem assim, né? Não é bem assim. Deus concedeu a nós, a alguns a riqueza e o poder, a outros a pobreza. Mas Deus não deu, né? Não foi exatamente Deus. Foi a lei de Deus que permitiu, dentro desse contexto imenso de bondade, justiça e misericórdia. Em segundo lugar, nesse contexto das leis de Deus, nós fazemos as nossas escolhas. Então é o espírito que escolhe antes de encarnar. Aí muitos devem estar perguntando aqui, por que eu não escolhi ser rico? Podia ter escolhido ser rico. E a gente vai ver aqui porque que a gente não escolheu ser rico. Mas nós fazemos parte desse processo de escolha. A partir do momento em que o espírito conquista algum grau de consciência, algum grau de entendimento no seu processo evolutivo, ele faz parte da escolha. É lógico que é uma escolha assessorada. Espíritos superiores estão ali juntos. No livro Os Mensageiros, tem uma passagem muito interessante em que André Luiz está visitando lá um determinado local, um determinado ministério de Nosso Lar, e ele começa a conversar com algumas pessoas, com alguns espíritos encarnados, a respeito de planejamento familiar. Aí veio uma jovem, um espírito que desencarnou há algum tempo, estava prestes a reencarnar, e disse, olha, eu olhei os planos a respeito do meu corpo carnal na próxima existência. Quer dizer, já começando a pensar ali como é que vai ser o corpo vai ser assim, vai ser assado, vai ter tais características, é lógico que levando em conta todos os aspectos da hereditariedade genética, mas está ali tudo planejado direitinho, como será. Aí ela disse, olha, mas eu não queria que fosse assim não, porque esse corpo está muito bonito. E ela ficou preocupada de um corpo tão bonito ser fonte
talvez de desvios. Para ela preferiu, porque é uma prova grande, a prova da beleza, como é grande a prova da riqueza. Não é uma prova fácil. Então nós fazemos parte desse processo de escolha. Olha, na hora de reencarnar, não precisa tanto financeiramente. Ou precisa sim, porque eu vou ter oportunidades. E a gente vai falar também sobre essas questões das oportunidades daqui a pouquinho, em uma outra questão do Livro dos Espíritos. Mas nós fazemos parte desse processo, já começa por aí. Então Deus concedeu, né? Porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria. Deus concedeu, a lei de Deus, mas nós estamos lá, fazendo as nossas escolhas. Além disso, aqueles que estão passando por uma encarnação na situação de pobreza, em algum momento da sua trajetória espiritual, vão passar ou já passaram pela situação de pobreza material, ou de riqueza. Agora já não sei qual que eu falei antes, mas é isso, entenderam? Vai passar. Eu falei pobreza primeiro e falei pobreza depois também, né? Foi complicado. Deu para entender? Hã? 30 anos, cara. Tá bom. Mas pediu pobreza, mas já passou pela riqueza ou vai passar. E vice-versa. Porque, na verdade, o espírito precisa passar por essas experiências. Da mesma forma que nós estamos encarnados aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Estamos participando por todo esse processo que a gente está vendo hoje em dia. Nós estamos passando por experiências aqui. Mas é bem provável, certo, talvez a gente possa dizer, nós não podemos dizer certo porque a gente não consegue ver o passado de cada um, que a gente já tem vivido em outras áreas, em outros locais. Nem todo mundo viveu aqui no Brasil há alguns milênios atrás, antes do descobrimento. Não é mesmo? Alguns já dizem, não, porque eu fui na Revolução Francesa. Não, as pessoas gostam da Revolução Francesa. Eu fui na Revolução Francesa, fiz isso, fiz aquilo. Mas pode ter sido na Revolução Francesa, pode ter sido nos países nórdicos, pode ter sido lá no Reino Unido, pode ter sido na China, pode ter sido no Japão, pode ter sido da África. Acho que alguém falou África aí, ou pelo menos foi o Espírito que falou. Alguém falou. Eu ouvi África. Se ninguém aqui falou, foi o Espírito que falou. Na África, ou em outros lugares, a gente pode ter nascido, se não nasceu, a gente vai nascer. Porque há necessidade da gente ver essas divergências culturais. E dessa forma a gente crescer. A gente vê essas diferenças. O espírito cresce e se enriquece intelectual e moralmente dessa forma. Experienciando, vivenciando situações diversas. Só não pode vir com a ideia, né? O espírito nasceu nessa encarnação aqui na Terra, aí na próxima encarnação vai nascer num outro planeta. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí na outra encarnação no outro planeta, aí na outra, que é uma encarnação, um planeta. Aí não dá, né? Ele pode ter nascido nessa encarnação aqui na Terra, no próximo ir para outro planeta, sim, pode, né? Pode, lógico que pode. Se evoluiu, vai até para um superior, né? Mas cada encarnação em um planeta diferente não dá, né? E a explicação disso é muito simples. Afinal de contas, nós criamos uma teia enorme de relacionamento, de afetos, quando a gente está encarnado aqui.
E há situações que a gente precisa ou quer desenvolver e outras que a gente precisa e quer resolver. Desenvolver quando é bom, né? A gente quer, né? Desenvolver o afeto que nós alimentamos junto a outros companheiros de trajetória. E resolver desavenças que nós criamos. A gente vai dizer que foram os outros que criaram, mas que nós criamos ao longo das nossas encarnações. Se a gente está encarnando aqui agora no outro, na outra encarnação no outro, tem que ir todo mundo junto então, né? Não dá. Por isso que nós passamos algum tempo aqui na Terra que está de acordo com o nosso estágio evolutivo, encarnando numa experiência, encarnando numa outra experiência. Encarnando numa profissão, encarnando numa outra profissão. Podemos ter sido, no passado, um renomado médico. Como podemos ter sido aquele companheiro que vivia sob o auxílio dos outros, por esmola. Nós podemos ter vivenciado situações variadas, com certeza vivenciamos, das mais variadas possíveis, com o objetivo verdadeiro de aprendizado. E isso é que é riqueza para todos nós. Isso é riqueza. É uma riqueza diferente da riqueza material. É uma riqueza espiritual. É o espírito aprender, o espírito crescer, o espírito ganhar conhecimento, o espírito ganhar experiência e dessa forma se tornar legítimo possuidor de valores intelecto-morais. Valores esses que conseguem alçá-lo a uma situação mais elevada espiritualmente. Então, há necessidade dessas duas situações, da gente viver essas duas, não, variadas. Não é um preto e branco, é um arco-íris. E a gente vai vivendo situações diferentes, aprendendo em várias condições diversas, em várias situações sociais, situações financeiras, condições sociais, características fisiológicas, e doença, e saúde, e deficiência, e não deficiência, e a gente vai com esse processo todo, criando situações nas quais nós nos relacionamos com o outro se relaciona conosco, e nós dependemos do outro, e o outro depende de nós, e dessa forma nós crescemos em termos espirituais. Então, por que Deus concedeu as riquezas e o poder a alguns e a miséria a outros? Primeiro, nós escolhemos. Segundo, nós precisamos vivenciar tudo. Ou não tudo, mas muito. Nós precisamos vivenciar situações diferentes que poderão nos conduzir a esse crescimento que nós temos como destinação, como espíritos imortais, que é o desenvolvimento intelecto-moral. E aí Kardec faz a seguinte pergunta: ok, estamos na 815. Qual das duas é a mais difícil? A prova da riqueza ou a prova da pobreza? Pergunta difícil, né? Pergunta difícil. Muitos diriam, óbvio, a pobreza. Afinal de contas, é duro não ter o recurso ali no final do mês para fazer frente, ou no final do dia, né, para fazer frente às necessidades dos nossos entes queridos. Outros dirão, não, é a prova da riqueza, em razão das grandes tentações que a riqueza traz. Os espíritos superiores respondem, são tanto uma quanto outra difíceis.
Eles não dizem, a riqueza é mais difícil. Né? A gente também ouve isso. A riqueza é mais difícil que a pobreza. Eles dizem, a riqueza é mais difícil. Ou não dizem, a pobreza é mais difícil. As duas são dificílimas. São provas duras. Em aspectos diferentes. Mas não são fáceis. E aí, Kardec faz uma colocação no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz que a prova da riqueza é mais perigosa. Olha a palavra que ele usa. Ele não fala em termos de dificuldade, não diz, a riqueza é mais difícil. Mas ele diz, é mais perigosa. Por quê? Na pobreza, nós somos testados com relação a um aspecto moral importantíssimo, que é a resignação. Como nós aceitamos aquela situação e como nós lidamos com a divindade e com a providência, pelo fato de nós não termos os recursos necessários para a nossa vida, por estarmos em situação de escassez. Esse é um teste difícil. A pessoa passar por uma situação de escassez muito grande, e às vezes a gente fala de nós, como nós nos comportaríamos se nós não tivéssemos a situação mínima para nos sustentar materialmente, mas a gente fica pensando naquela outra situação que eu falei agora há pouco. Os nossos, as pessoas que nós amamos. A prova dura de um pai que é aquele, por situações de uma questão específica de uma vida familiar, responsável por amparar os filhos, e ele não ter condição de levar o prato de comida. A gente está falando de necessidades básicas. Podia falar de educação, melhores condições de educação, que é importante. Vestimenta, fundamental. Mas às vezes nem o alimento consegue levar. E ele conseguir, nessa situação de dor, moral e física, ser resignado. Não é fácil. E que a gente só consegue conceber, acredito, nós aqui, na Casa Espírita, em tese. Talvez vendo, mais do que em tese, vendo na prática os outros. Mas é bem provável que nenhum de nós aqui tenha passado por essa situação extrema. E a pessoa conseguir ser resignada. E acreditem, há pessoas que são resignadas nessa situação. Há pessoas que conseguem, mesmo diante de toda essa escassez, se resignar. Não se rebelar, não se revoltar diante do Criador. E aí vem o outro extremo, que é a prova da riqueza. E a gente está falando de extremos, mas tem caminho, tem situações intermediárias inúmeras. E o outro extremo, aquele que tem excesso. Ah, mas aquele que tem excesso, que prova que ele tem? Afinal de contas, ele tem excesso. Né? O que ele quer, ele tem. É o que poderiam dizer. Né? O que ele quer, ele tem. Mais ou menos. Ele pode até ter mais recursos para combater uma determinada doença, mas se a doença se instala, ele não consegue vencer. Há pouco tempo atrás, desencarnou um bilionário de Hong Kong,
que tinha inúmeros Rolls Royces dourados, mas sofreu lá de câncer e veio desencarnar do mesmo jeito. Pode ter tido melhores médicos, pode ter tido tratamentos mais avançados, mas desencarnou também. E nem era idoso. Como aquela história, falando em Rolls Royce, de Joana de Anjos e Divaldo, né? Divaldo estava lendo lá uma notícia e viu que um determinado companheiro americano, milionário, excêntrico, pediu em testamento para ser enterrado dentro do seu Rolls Royce dourado. Criaram lá um mausoléu que pudesse comportar aquele carro maravilhoso. E aí, Divaldo, olhando aquela reportagem, ficou ali abismado com tudo aquilo. E Joana de Anjos aparece para ele e diz assim: mas aqui desse lado ele vai andar a pé mesmo. O Rolls Royce vai ficar na terra. Do outro lado vai andar a pé. Mas todo aquele conjunto de recursos que diz Kardec na questão 816 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: ora, o rico, ele tem um conjunto imenso de recursos. Então ele tem mais condições de fazer o bem, não tem? Sim, embora todo mundo possa fazer o bem, né? Dar um abraço, todo mundo pode, né? Fazer a caridade moral, todo mundo pode. Fazer a caridade material dentro dos nossos limites, né? Se a gente tem 20, pode dar 10. Né? Se tem 2, pode dar 1. Né? Todo mundo pode. Mas ele tendo muito mais, pode fazer muito mais. Né? E realmente pode fazer. Mas isso ele quase nunca faz, dizem os espíritos superiores. Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Então o que acontece é que essa prova da riqueza é uma prova tão complicada que se o espírito não tiver maturidade, ele cai. Então é errado procurar a riqueza? Óbvio que não é errado procurar a riqueza. Mas há necessidade do espírito ter a maturidade para compreender que essa busca pela riqueza e a conquista dessa riqueza trará uma outra condição de responsabilidade para o espírito que ele vai ter que se atentar. Porque às vezes, com recurso muito grande, o espírito encarnado tende a se esquecer dos outros. Tende a agir de uma forma mais egoísta. Tende a ser mais orgulhoso. Mas ele vai ser necessariamente? A riqueza é ruim? A riqueza não é boa nem ruim, é até boa se você usar bem. A riqueza é ótima se for usada bem. E é péssima se for usada mal. Mas é uma prova dura para o espírito, é uma dureza diferente. Não é a dureza da escassez lá do ente querido que não tem prato de comer, para comer. Mas é a dureza do espírito não conseguir compreender a situação em que ele se encontra e a responsabilidade que ele pode criar para si, se ele não utilizar, se valer dessa riqueza para também ajudar as outras pessoas. Então acaba sendo uma dificuldade muito grande. Qual é a maior de todas? A maior prova, a prova mais difícil, a da riqueza ou a da pobreza? As duas são muito difíceis, dificílimas. Mas se o espírito não tiver o cuidado, ele pode cair em qualquer uma delas. E uma forma por que o espírito pode se valer
para não estar numa delas, porque também a gente está falando de uma situação. Ah, mas espera aí. Eu, por exemplo, e nós aqui acredito, né? Acredito, nós todos aqui. Não estou nem naquela situação de não ter o prato de comida e nem naquela situação da riqueza, né? Não estou em nenhuma delas. Mas cada um de nós tem a sua situação. Como essas pessoas que estão nesses estados extremos, e nós outros também podemos agir para que venhamos a utilizar dos recursos materiais que todos nós temos, de uma forma que seja útil para as outras pessoas. Ah, então não posso usufruir? Lógico que pode usufruir. Fruto do seu trabalho honesto, não é? Fruto dos seus esforços, fruto da sua luta. Lógico que você pode usufruir. Mas como espírito e espírita, deve também dividir. E não só espírito e espírita, qualquer pessoa tem a plena noção, qualquer pessoa, com conhecimento religioso ou não, com conhecimento de questões espirituais ou não, tem a noção que consegue compreender a situação em que se encontra e que existem outras pessoas em situações diversas, em situações difíceis, e que ele pode com certeza se valer do que tem a mais para ajudar aqueles que têm a menos. Mas ao mesmo tempo, além de se poder ajudar em termos materiais, pode-se muito ajudar em termos morais. Nem só de pão vive o homem, né? Nem só de pão vive o homem, né? A gente necessita de outros alimentos. Disse lá André Luiz no livro Nosso Lar, não está aqui na relação, no livro Nosso Lar, pela psicografia de Chico Xavier, que o amor é o alimento das almas. E como nós precisamos de mais amor na nossa vida. Como nós precisamos de amar mais. Ah, mas eu quero é ser amado. Eu quero que os outros me amem. Mas a gente não percebe a música que estava tocando aqui agora há pouco, de Francisco de Assis. É dando que se recebe. É doando amor que a gente recebe amor. É doando sentimento que a gente consegue receber também o sentimento do outro. É abraçando que a gente é abraçado. É estando aberto para auxiliar o nosso próximo, que nós vamos conseguir também a ajuda quando a gente precisa. Então é exatamente dentro desse processo que nós participamos, e isso vale para o rico, vale para o pobre, vale para o que está no meio do caminho, nas suas várias matizes, que é o caso de nós aqui. Bem, então, uma das questões que o livro trata, no nosso item de hoje, é sobre as provas da riqueza e da miséria. E a outra questão, eu peguei aqui emprestado o livro aqui da casa, que eu trouxe meu livro dos Espíritos, só que o meu não fica aberto assim, né? Ele não trouxe espiral, eu trouxe o outrozinho, eu estou pegando aqui o da casa. Eu estava dando uma olhada que esse da casa já vem sendo manuseado desde 1996. Esse livro aqui já ouviu muita palestra. E aqui ele é deixado. Por favor, não retirar este livro da gaveta, livro de consulta para os palestrantes. Maravilha, né? Um livro aqui que está, com certeza, já ouviu aqui, já recebeu muita vibração e já iluminou muitas vidas, né? Iluminou muitas vidas, 20 anos, mais um pouco. Então, o outro tema, igualdade dos direitos do homem e da mulher. São iguais perante Deus, o homem e a mulher, e têm os mesmos direitos? Será que são? O homem e a mulher
são iguais perante Deus? Eles têm os mesmos direitos? Essa é uma pergunta fácil, não é? Essa pergunta é fácil. Sem ofender as nossas criancinhas, mas é do ensino fundamental essa, né? Essa é facinho, né? São iguais perante Deus, o homem e a mulher, e têm os mesmos direitos? Claro, né? Claro que sim. Mas por mais que seja muito claro para todos nós, isso não é claro para algumas pessoas e para muitas pessoas por aí afora. Para nós é muito fácil a gente entender isso. A gente compreende. Deus faz diferença entre homem e mulher? Obviamente que não. Na doutrina espírita ainda tem um outro argumentozinho que faz a gente entender. Alguém está falando. Espírito não tem sexo, falou a Viviane. Espírito não tem sexo. Né? Então o espírito está encarnado no corpo de homem, foi encarnado no corpo de homem. Mas pode acontecer em encarnações futuras, ou pode ter acontecido em encarnações passadas, não sei. Eu não vejo, né? Há companheiros que conseguem ver, ter o dom, entre aspas, da retrocognição, né? De lembrar de fatos de existências anteriores. Eu não lembro. Mas pode ser. Pode ser que sim, não sei. Então, Deus não vai discriminar, dizer, ah, não, você tem mais direitos, você tem menos direitos. Vocês são diferentes, são todos espíritos imortais. E mesmo quando encarnados, os direitos são os mesmos perante a lei de Deus. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Outorgou para todos nós. Mas embora seja uma coisa muito fácil para nós, eu fiz a brincadeira do ensino fundamental, é complexo para muitas pessoas. Espero que não seja complexo para nenhum de nós aqui. Mas em certas culturas por aí afora, a diferença é gritante. Há uma pergunta de Kardec aqui mais adiante. De onde provém, a 818, a inferioridade moral da mulher em certos países? De onde vem isso? Por que em certos países a mulher é moralmente inferior? Moralmente inferior no sentido de subjugação moral, né? Ela é subjugada moralmente, não quer dizer que seja moralmente menos evoluída, não tem nada a ver, né? De ser subjugada. Por que ela é subjugada moralmente em certos países? De onde vem isso? E isso vem já de longa história, de longa data. Lá a compulsão do Velho Testamento, a gente encontra situações lá mesmo, em que a mulher realmente era comprada. Há culturas em que isso ainda acontece. Há situações que são narradas do século passado, em determinada região da Rússia, em que quando a mulher se casava, o pai levava um chicote e batia levemente na filha, um chicote, não para machucar, e pegava o chicote e entregava para o marido, passando poder sobre a mulher. Há países que ainda hoje em dia as mulheres são vendidas para casamento. Logo, quando chega a idade de se casar, o pai vende para quem oferece, quem tem melhores condições, né, de pagar. Lá no Velho Testamento a gente conta a situação da Lia e da Raquel, né? Labão, Jacó, não é? Lembram disso? Hã? A quem falou? Isso.
7 anos, né? Jacó trabalhou 7 anos para conseguir se casar com a Raquel. Aí quando ele foi se casar com a Raquel, 7 anos, o pai disse assim, ó, toma Lia para você. Aí ele, mas eu combinei com a Raquel, era para eu casar com a Raquel, por isso que eu trabalhei 7 anos. Não, mas a Lia é a mais velha, então ela tem que casar primeiro. Se você quiser a Raquel, venda a Raquel também, mais 7 anos. E aí trabalhou 14 anos e ficou com as duas. Não é? A gente ri disso, porque isso é hilário para o nosso entendimento agora. Mas há pessoas ainda no mundo que pensam assim. Há lugares no mundo, lá, a gente pega lá Sudeste Asiático, a gente pega lá a África, a gente vai encontrar culturas em que isso ainda é comum. A gente pega o Alcorão, lá no Alcorão fala que o homem pode ter 4 mulheres, pode se casar com 4 mulheres. Ele pode se casar com 4. E aí, lá no Alcorão tem uma exceção. A gente respeita a religião, a gente sabe que tem muitos valores, sabe que tem muito conteúdo bom, apesar de todas também as dificuldades no sentido contrário, né, que a gente vê do fundamentalismo, dos excessos. Né, mas lá diz que o homem pode se casar com 4 mulheres. Mas o profeta pode ter quantas quiser. E ele teve 10 mulheres e 2 concubinas. Para nós é uma coisa simples, clara. Né? Mas no passado a gente via isso. Igual aquela situação que eu já falei aqui outras vezes, mas eu vou falar de novo, porque é dentro do nosso tema. Em que a Igreja Católica, num concílio, questionou se a mulher tinha alma. Ora, homem e mulheres são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Aí alguém pensou assim, olha, a mulher não tem alma, então não tem que ter o mesmo direito. Houve um questionamento disso na Idade Média. E aí então, em reunião, o argumento era o seguinte, também já comentei sobre esse argumento aqui, mas vale de novo, já que está dentro do nosso tema, é que Deus, quando criou Adão, Ele deu um sopro de vida no nariz de Adão. E Deus, quando criou a Eva, Ele criou a Eva da costela, não deu sopro de vida nenhum. Então, por ele ter dado sopro de vida no Adão, o Adão tinha espírito. Ele não deu sopro de vida na Eva, ela não tinha espírito. Era esse o argumento pueril, né? Que se utilizava. E aí o concílio acabou chegando à conclusão, e perdoem a brincadeira, a brilhante conclusão, de que a mulher tem alma. Então é isso, são esses abusos que aconteceram e que nós, com certeza, ainda vemos no nosso planeta. Igualdade óbvia entre homem e mulher. Igualdade óbvia entre alguém mais alto e alguém mais baixo. Igualdade óbvia em que alguém que tem beleza física e o que tem menos beleza física. Igualdade óbvia em que alguém que tem uma cor de pele e alguém que tem outra. Igualdade óbvia entre alguém que nasceu num determinado país, numa determinada cultura, e o outro não. Nasceu na outra. Perante de Deus, são iguais. Perante Deus, todos nós somos iguais.
Mas, infelizmente, ainda o nosso processo evolutivo, com o nosso pensamento ainda egoísta, longe de questões de solidariedade, de fraternidade, de sentimento, a gente ainda cria esses preconceitos. Preconceitos esses que, graças a Deus, a nossa doutrina combate de uma forma muito clara. Porque quando diz que você, que nasce num lugar, se acha superior ao outro que nasce no outro lugar, ela diz também que você que se acha superior vai nascer no outro lugar na encarnação seguinte. Você que se acha superior por determinadas qualidades e determinadas características, vai nascer sem essas qualidades e sem essas características sociais, culturais, consanguíneas, hereditárias, numa outra encarnação. E o outro que você despreza é que vai nascer com essas condições. Porque o teu sangue não é azul, o teu sangue é vermelho. Corta para ver. Não vai sair azul. Em qualquer situação em que você esteja, você jamais pode se achar numa condição de superioridade, muito menos perante Deus. Mas muitos se acham os mandatários de Deus aqui na terra. E quem é o verdadeiro mandatário de Deus aqui na terra? Em última análise, todos nós. E quem é o mandatário maior de Deus aqui na terra? O mais elevado moral e espiritualmente. Jesus, né? Espíritos superiores, espíritos elevados. A hierarquia se dá de acordo com os valores espirituais que o espírito conseguiu conquistar. Não se dá com determinada característica ou determinada estirpe social ou determinada condição hereditária ou determinado local de nascimento ou qualquer que seja. Para Deus, a diferença que há, e é uma diferença transitória, não é uma diferença em essência, é o estado evolutivo do espírito. Ele vai ser tratado de uma forma ou de outra, pela lei, não é nem por Deus, né? Pela lei, de acordo com o estágio evolutivo que ele alcançou. Então, de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Resposta dos espíritos superiores: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Predomínio injusto e cruel. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Belíssima essa frase, né? Entre homens moralmente pouco adiantados, o que faz o direito é a força. O que vence não são os argumentos, não são os valores, mas é a força física. E aí então, seguindo mais adiante, a gente começa a falar agora das funções da mulher. A função da mulher. A função da mulher na nossa sociedade é tão importante quanto a do homem? Pergunta de Kardec. A gente tem que enfrentar o nosso estudo de hoje. Pergunta 821. Ela tem uma função tão importante quanto a do homem? E aí a resposta do Espírito Superior, alguém está dizendo já. Sim, é tão importante? Mais importante? Quem acha que é mais importante?
as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida, não é mesmo? É a mulher que dá as primeiras noções de vida a qualquer pessoa, a outras mulheres e outros homens. E isso é fundamental. Isso é fundamental na formação do caráter. A gente sabe que o espírito, ele vem de uma trajetória imensa de experiências do passado. Ele traz inúmeros valores. O espírito, quando encarna aqui, ele não é uma folha em branco, sem nada preenchido. Ele é um ser que já tem experiências inúmeras, valores inúmeros. Ele tem tendências para determinadas atividades, determinados talentos, determinadas características, e para agir em determinada direção ou em outra direção. Para agir no bem ou para agir no mal, ele tem inclinações. Eu, quando nasci, tinha as minhas inclinações. Cada um de vocês, quando nasceu aqui nessa encarnação, também veio com as suas inclinações. Não veio zerado. O que faz com que um espírito, às vezes com poucos anos de idade, já demonstre valores espirituais elevados? Como o Eurípides Barçanufo foi ainda pequenininho, carregando mala na estação. E pegando e recebendo as moedinhas. E aí ia lá, pegava as moedinhas, ia na loja e comprava tudo, com balas, não é? Não. Ele pegava aquelas moedinhas, juntava todo e entregava para a mãe assim: mãe, tome para o dia que a senhora não tiver pão em casa. Porque era uma família numerosa e também vivendo essa condição de escassez. O que faz com que um espírito, ainda pequenininho, demonstre tendências tão elevadas? E ao mesmo tempo outros, pequenininhos, já demonstrem tendências desvirtuadas. São as aquisições que esse espírito, não é genética não. Não é herança genética não. As aquisições que esses espíritos conquistaram ao longo de existências anteriores. Porque a genética transmite genes. Óbvio, né? Ela transmite matéria. O que gera matéria é matéria. Mas o espírito não. Disse lá Jesus: o espírito sopra onde quer. É a passagem lá de Nicodemo, não fala o vento sopra onde quer. A passagem diz: o espírito sopra onde quer, e ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Então o Espírito, a gente não sabe de onde vem, mas ele vem com carga. E nessa fase inicial da encarnação, ali recebendo as primeiras noções de vida da mãe, esses valores são importantíssimos para que em determinado momento, quando aquele espírito tomar plena posse da sua vida material, plena posse do seu organismo fisiológico, aqueles valores que ele está recebendo, maternos, e é lógico que tem as responsabilidades paternas, esses valores venham a ser cotejados por ele, junto com aqueles outros que ele já tem. E dessa forma, ele consegue ter tendências melhor resolvidas ou tendências negativas estimuladas. Pode ter tendências boas estimuladas, dependendo da educação, da importantíssima atuação da mulher, da mãe. Ele vai poder ter
estímulos para o bem ou não. Ele vai poder agir com mais atenção ao seu próximo, mesmo com todos aqueles valores. É algo também tranquilo da gente entender. O espírito tem lá as suas tendências, mas se ele está recebendo valores bons, essas tendências tendem a se manifestar menos intensamente, se essas tendências forem negativas. Ele pode ter tendências negativas, recebe bons valores, essas tendências se manifestam de uma forma menos intensa. E podem até nem se manifestar, e o espírito até mudar de caminho graças aos valores que ele recebe quando pequeno. Como é importante para o espírito esse momento inicial da encarnação, e ele receber essas primeiras noções de vida, que ele recebe exatamente da mãe. E aí, para terminar, já estamos terminando, um último itemzinho, igualdade perante o túmulo. Kardec faz a pergunta: de onde nasce no homem o desejo de criar monumentos no momento ali da sua morte? Ele percebe que vai morrer e vai e cria ali como último ato fúnebre, monumento imenso, suntuoso, famoso Taj Mahal, tem 150 aposentos, incrustado com pedras semi-preciosas. O domo dele é costurado com fios de ouro. Então, de onde vem isso? Há culturas que dizem que quanto mais importante a gente acha que é a pessoa que morreu, maior é o túmulo que tem que ser criado para ela, e mais suntuoso deve ser. E aí os espíritos superiores dizem: último ato de orgulho do espírito. Kardec então pergunta: mas espera aí, e se não foi ele que escolheu tudo isso, foram os familiares que criaram? Então é o ato de orgulho dos familiares. Porque às vezes não é o espírito que vai e cria, antes dispõe, como aquele caso lá do Rolls Royce dourado, Às vezes não é ele que dispõe isso, às vezes são os familiares que criam. E aí Kardec pergunta, é uma lição maravilhosa para a gente ir terminando. Pode ir até às 9, né? Pode. Uma pergunta, uma lição maravilhosa para nós. Kardec pergunta o seguinte: o espírito, os espíritos superiores, eles reprovam de forma absoluta a pompa dos funerais? Reprovam? Eles reprovam? Kardec pergunta assim, reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais? Olha a frasezinha ali, no meio, reprovais a pompa dos funerais? Se a gente perguntar só assim, vamos dizer sim, Reprovais de modo absoluto a pompa dos funerais? Não. Olha o de modo absoluto. Não. Vamos agradecer a Einstein pela teoria da relatividade, não é? Não é relativo. A gente começa a pensar de forma absoluta, a gente acaba caindo em extremismo. Então, não. Quando se tenha em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. Então pode até ter pompa, se for para honrar. Alguém falou? Para honrar, ou é um espírito? para honrar a memória de um homem justo e de bem. Eu estou achando que tem um espírito aqui, olha, encarnar. Não. Para honrar, sim, lógico que sim. E aí, isso serve de exemplo, isso vai estimular a visualização dos atos bons que aquele companheiro praticou. Então, meus irmãos, a ideia da doutrina espírita é exatamente essa ideia de que nós todos somos iguais perante Deus. Podemos estar em uma situação diversa momentânea. Podemos estar num processo evolutivo que faz com que eu não esteja na situação superior da minha companheira aqui. Eu não esteja
na situação do outro, mas eu sou tratado por Deus e submetido por Deus exatamente da mesma forma, pela mesma lei. Exatamente da mesma forma e pela mesma lei. Porque Deus é justo. E Deus não privilegia ninguém. Ele não cria seres em condições elevadas e prontas. Ele nos cria da mesma forma, nos dá as mesmas oportunidades e nos dá o recurso imenso, belíssimo, do livre-arbítrio, para que nós venhamos, diante das circunstâncias que a vida espiritual, a vida de espírito, encarnado e desencarnado, nos ofereça, venhamos a tomar decisões e a fazer as nossas escolhas. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.